Após vencer o tempo estipulado pelo Flamengo, a diretoria do Mengão tomou uma decisão. Não vai mais esperar. Futuro de Bruno Henrique é definido pelo departamento de futebol após o jogador receber uma proposta do Atlético Mineiro. O técnico Felipe Luiz tomou a decisão sobre os capitães da equipe na temporada 2025 e entrave na negociação com o Jorginho. Eu até parei aqui na estrada, eu tô indo agora de Orlando para Fort Lauderdale. Ontem eu saí de Gainesville, vim para Orlando, dormi essa noite em Orlando e agora eu tô indo para Fort Lauderdale para fazer a cobertura do Flamengo e São Paulo, a partida que vai encerrar a pré-temporada do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Mas eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias. Com um caminhão não, eu chego com a Silverado. Olha essa Silverado que vai passar aqui agora, que bicha bonita, rapaz. Deus, rapaz, que bicha bonita, olha isso, cara. Já pensou uma dessa? Toda preta e vermelha assim? Deus me livre. Não, Deus me livre, não, Deus me dê, né? Deus me dê. Pode me dar que eu aceito. Bonita demais. Bom, queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like que eu vou deixar vocês agora por dentro de todas as notícias do Flamengo. Já vou começar o vídeo falando do final da preparação do Flamengo na pré-temporada. Hoje pela manhã, o Flamengo fez o último treino lá na cidade de Gainesville e agora já à tarde está pegando voo para Miami e para Fort Lauderdale, na verdade, onde vai enfrentar amanhã o São Paulo, no estádio do Inter Miami. É onde o Messi ele joga aqui nos Estados Unidos. E aí, gente, o provável time do Flamengo, lembrando que é só um provável time, para o jogo de amanhã, é o goleiro Rossi, lateral direita Wesley, dupla de zaga Léo Ortiz e Carbone, Alexandro na lateral esquerda, Eric Pulgar e De La Cruz é a dupla de volante, no meio Gerson e Alcaraz. Flazoeiro, cadê o Arrascaeta? O Arrascaeta ele não joga esse jogo, porque ele ainda não está 100% recuperado. E ele mesmo deu uma entrevista essa semana e ontem na entrevista coletiva dele, ele confirmou que não está 100% e que ele está trabalhando ali com o departamento de futebol, com os fisioterapeutas, com todo mundo, porque ele quer voltar 100%. Ele chegou a usar o termo para a gente não ter problemas durante a temporada, a gente vai tentar esticar ao máximo o tratamento para que eu volte 100% quando realmente precisar de mim. Então Gerson e Alcaraz é a dupla de meia e na frente Bruno Henrique e Luiz Araújo. Lembrando que esse é o provável time e que no jogo amanhã entre Flamengo e São Paulo não vai ter mais, não tem, né, por ser um amistoso, um limite de substituições. É substituição ilimitadas, né? O técnico pode parar o jogo e fazer quantas substituições ele quiser. Então eu acredito que o Felipe Luiz ele vai mudar o time todo, ele vai colocar cada jogador para poder jogar um pouco, até para ele poder testar ali como é que o time se comporta, como é que as peças elas se comportam ali em determinadas situações de jogo. Acredito muito que ele vai organizar bem assim a equipe nesse jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo. Lembrando que aqui pra gente o jogo amanhã é 3 da tarde, no Brasil 5 horas da tarde, e é claro que nós vamos estar fazendo toda a cobertura dessa partida para vocês, mantendo você muito perto e muito informado de tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre a situação do Bruno Henrique, porque uma pessoa de dentro do Flamengo confirmou para Mônica Alves, que trabalha lá no Coluna do Fla, sobre a intenção ou o desejo do Atlético Mineiro contratar o Bruno Henrique. A informação que saiu ontem na Rádio Itatiaia, a Rádio Itatiaia, que inclusive ela é de um dos donos do Atlético Mineiro, todo mundo sabe que são os menins que são os donos da Rádio Itatiaia e também são os donos lá do Clube Atlético Mineiro. E a informação é que o Atlético queria contratar o Bruno Henrique. E dentro do Flamengo, o futuro do jogador, ele está definido. Assim diz a matéria do Coluna do Fla. Flamengo descarta a venda do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. Em contato com Coluna, uma fonte ligada ao clube foi direta. Já ouvi isso 100 vezes. Não
tem chance nenhuma. Então, dentro do Flamengo, é totalmente descartada qualquer possibilidade de negociação com o Bruno Henrique. Dentro do Flamengo, é totalmente descartada qualquer chance do Bruno Henrique sair para o Atlético Mineiro. Ao menos que o jogador queira sair e o Atlético pague o valor da multa rescisória ao Flamengo. Caso isso aconteça aí, não tem como nem o Flamengo segurar o jogador. Caso contrário, o Flamengo vai fazer jogo duro para poder liberar e negociar o Bruno Henrique, até pelos motivos óbvios da maneira, por exemplo, que o Flamengo foi tratado lá na Arena MRV, na dificuldade que o Galo colocou para negociar o Alan com a gente lá em 2023. Então tem uma série de coisas que vão dificultar a saída do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. Falar agora sobre a situação do Jorginho, porque as negociações com o Jorginho, tempo de contrato já foi acertado, projeto num todo já foi acertado, porém tem uma coisa que está gerando um entrave. O que, Flazoeiro? O entrave está sendo causado pelo salário. O jogador, ele está pedindo um salário, o Flamengo já ofereceu um outro salário e o Flamengo decidiu que vai chegar ali num teto. O Flamengo não vai passar desse teto, não vai superar muito esse teto. E o que o jogador está pedindo é bem acima daquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Por conta disso, está rolando um entrave na negociação. E agora, é o que eu disse, vem falando a semana inteira, cabe tanto o jogador como o próprio Flamengo tentar chegar ali ao meio termo, tentar chegar ali a um denominador comum e conseguir avançar com essa negociação. O Flamengo já definiu quanto vai pagar pelo Jorginho. Já está pré-definido dentro do Flamengo esse valor. Já está pré-determinado. Óbvio, pode ceder um pouquinho para mais, talvez o Jorginho ele tenha que ceder para menos, mas o Flamengo não vai ultrapassar muito esse limite estabelecido para pagar de salário ao meia, que é de Santa Catarina, porém naturalizado italiano. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a paciência do Flamengo que acabou e o Flamengo não vai mais esperar pelo Estrela Amadora e pelo Leixões de Portugal. O Departamento Jurídico do Flamengo, fazendo uma reanálise nos contratos, encontrou uma dívida que somada dá quase 4 milhões de euros, algo em torno aí de 20 milhões de reais. E aí, o que acontece é o seguinte, o Flamengo foi lá e fez uma cobrança, tanto ao Leixões como também ao Estrela Amadora. E falou, olha, vocês têm 48 horas para poder acertar isso aqui com a gente, ou talvez se caso não conseguisse acertar, que pelo menos desse uma satisfação, tentasse renegociar a dívida, tentasse, como eu posso falar, tentasse, ó, faz o seguinte, me dá 15 dias, daqui a 15 dias eu te pago, tentasse dar uma satisfação. Porém, nada disso foi feito. E como passou o prazo de 48 horas, o Flamengo não vai esperar mais. O Flamengo vai acionar as duas equipes na FIFA e vai cobrar direto na FIFA as duas equipes. E aí, vocês já sabem, né? Quando cobra na FIFA, é aquela coisa de transfer ban, aquela situação toda, a qual nós já estamos acostumados também no mundo do futebol. A informação é que o Flamengo não vai esperar e vai meio que tocar o barco aí para frente. Falar agora do Felipe Luiz, que já tem ali pré-definido os capitães da equipe para a temporada 2025. A informação que o Júlio Miguel trouxe é que o Gerson, ele continua de capitão da equipe, assim como foi em 2024. E assim, cá para nós, a braçadeira de capitão no Gerson, ela pegou muito bem. Cara, ela caiu muito bem, porque o Gerson cresceu muito depois que ele virou capitão do Flamengo. E aí, a situação é, na falta do Gerson, os capitães são Bruno Henrique e Arrascaeta. Na falta do Bruno Henrique e do Arrascaeta, o Alexandro. Lembrando que Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta ganharam vários títulos com o técnico Felipe Luiz, inclusive estiveram juntos naquele super time de 2019, 2020 também campeão brasileiro, 2022 no caso do Bruno Henrique e no caso
do Arrascaeta, foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores também com o Felipe Luiz. O Alexandre é mais novo, campeão apenas da Copa do Brasil no ano passado. Mas é um jogador que o técnico entende que tem a postura de líder, que tem postura de capitão, e ele entra aí também nessa lista dos possíveis capitães aí do Flamengo nessa temporada de 2025. Bom, gente, preciso voltar para a estrada, preciso continuar dirigindo. Tem mais 160 quilômetros aí pela frente até chegar no hotel do Flamengo. Vamos correr para chegar lá antes do Mengão. E é claro, tá sempre cobrindo e sempre trazendo todas as notícias e as informações para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.